So you should be able to all see that, correct? Yes. Okay, perfect. All right, well, thank you so much for having me. I am Dr. Andrew Colombo Dagavito, and I'm just going to be talking to you about a few different studies today regarding autistic adults, and I think it will be a nice comparison with Dr. Bishop's work that he just talked about. Ele está agradecendo a presença aqui, apresentou só o nome dele, disse que os estudos dele vão ser uma grande comparativo junto ao que foi o que o Dr. Bishop just falou agora há pouco para nós. Thank you so much for being with us. We really appreciate you here. Thank you. All right. So, there we go. So just a few disclaimers to start. I'm going to be using identity first language when discussing autism, and this decision is to conform with the self-identified preference of the autistic communities in which I work. Also, some of the work that will be discussed today was funded through a grant that I received at my local university. Ok, então ele quer só dar uma explicação aqui, né, que ele vai estar usando uma linguagem onde ele vai discutir autismo, identificando ela como em primeiro nível aqui. Ele vai estar, é uma decisão que foi feita para identificar o tipo de linguagem, as preferências da comunidade que trabalha com o autismo. Então, o trabalho que ele vai discutir aqui nessa apresentação é fundamentado no estudo feito no Escritório de Economia e Pesquisa da Universidade de North Texas. And also, before I get into it, I wanted to acknowledge some of my co-authors and colleagues who I've worked with through the projects that I'll talk about today. The first being Dr. Josie Blagrave and Dr. Sean Healy, who have been predominant co-authors with me in the work that I'll be presenting. And I'd like to acknowledge my mentors, Dr. Luke Kelly and Dr. Martin Block, as well as Dr. Scott McNamara and Dr. Henny Comforcine, who have helped out in some recent projects, of which data I will share with you. Essas são as pessoas que ele gostaria de mencionar aqui nesse projeto, em especial os que estão mencionados, principalmente os da direita, onde são os coautores dos processos e projetos que ele desenvolve. And so for today, I'm going to cover a brief background of the physical activity in autistic adults. I know Dr. Bishop already talked a good deal about physical activity in autistic populations. And so I'll just add a little bit about adults and some information that'll frame my work, which will then be the next 3 studies that we'll talk about. Aqui ele gostaria de falar sobre o que nós vamos fazer, qual vai ser a cobertura do estudo de hoje. Ele vai fazer um leve explicação aqui sobre a questão dos adultos autistas, as atividades físicas, a teoria da adoção e manutenção, as barreiras que são enfrentadas pelos adultos autistas, e também ele vai colocar as recomendações do projeto. And so a little bit more about me is I'm at the University of North Texas. I'm also a former physical educator, so I taught in the public schools in Michigan and Colorado here in the United States. And I did my PhD at the University of Virginia in 2017, which is the same place that Dr. Bishop got his PhD from. Aqui ele está falando sobre o background dele aqui, onde ele é o professor, ele é formado, então ele é professor, ele é um professor, aqui tem o histórico dele, onde ele estudou, onde ele se formou, e as atividades, e aqui, falando em especial, o PhD pela Universidade da Virgínia, informando, inclusive, pelo partilhado com o Dr. Bishop também. And my work focuses on the motor development patterns and physical activity behaviors of disabled populations. But I'm really interested in the systemic structures that prevent individuals and their families from being active. And I do that through typically qualitative leaning mixed methods projects that use
a radical pragmatic lens. And also, when I'm not doing my work, I'm an avid mountain biker, climber, and outdoor enthusiast. And I also identify as disabled in my research. Aqui ele fala sobre ele, que toda a pesquisa dele, ele trabalha sobre os métodos, as atividades, os comportamentos para a população que tem deficiência, especialmente focado na população autista. Ele inclui os trabalhos de investigação nas estruturas e na prevenção dos indivíduos, e principalmente na questão de atividade física. Ele também trabalha com a metodologia mais pragmática da questão da atividade física. Ele é um praticante de exercícios e outdoors, como bicicleta, ele também faz... esqueci como que fala climber, mas é alpinismo. I'm sorry, I forgot the climber em português. Okay. Alpinismo. Yeah. E ele também se identifica como uma pessoa com deficiência, porque ele foi diagnosticado com deficiência e depressão crônica, e também tem uma dificuldade para aprendizado, leitura e sonoro. Então, ele tem essa desabilidade identificada. Okay, and now on to our brief background. We know autistic adults are at a higher risk for greater health problems than their non-autistic peers. And we know that participating in physical activity can reduce someone's susceptibility to stress and anxiety, decrease risk for disabilities, as well as improve sleep and improve overall health. Yet we have a little understanding of physical activity in the adult autistic populations, though it's generally understood that in most people, habits formed in childhood carry on into adulthood. Aqui ele diz o risco, né, que tem os autistas adultos a desenvolver problemas de saúde maiores do que a probabilidade para o não autista. A participação em exercícios físicos pode diminuir a suscetibilidade para estresse e ansiedade. Então, pode diminuir também o risco para diabetes, pode melhorar a questão do sono, do dormir e também a saúde em geral. O que a gente pode entender na população adulta é que os hábitos podem ser guiados e seguidos até a idade avançada. Então, é identificado que é necessário. And we know there's a lot of systemic barriers to physical activity that autistic individuals face, whether it is within the individual, so things that they struggle with daily, or whether it's interpersonal, so their relationships with those around them, or if it's issues in the community. Each area affects autistic adults when they try to be physically active. And we're not sure which one is more important than the other, but they all seem to play some role in this complex relationship. Aqui ele mostra a questão das dificuldades, né, das barreiras para o indivíduo, para se relacionar com a comunidade, a política social, onde a gente não sabe onde é maior a barreira que é criada, onde o autista ele tem que enfrentar essa quebra, se é com ele mesmo, com a família, com os amigos, se é com a comunidade, vizinhos ou umas relações maiores dentro dessa comunidade ou propriamente a sociedade. And we also have seen that safety plays a big role in all of this. And Gregor and colleagues pointed out that physical activity among adolescents who are autistic equally was embedded in more complex social and contextual processes, meaning that it is the relationship and the mechanisms that are around them that influence their participation in physical activity. Ele tem esse estudo onde revela que adolescentes com autismo, eles têm mais dificuldade de fazer esse envolvimento social, esse processo contextual. Então, o autismo ele tem essa dificuldade dessa conexão individual, tanto familiar quanto alguns mecanismos, e esses mecanismos correlacionados
fazem toda a moldura da participação do autista com o exercício físico, e assim com a sociedade, com os familiares, e, consequentemente, definindo as barreiras para esse tipo de atividade. And that's really important to consider when we think about solutions in order to help individuals be more physically active. Então, aqui a gente identifica nesse desenho como que o indivíduo se enxerga fazendo as atividades, onde são apontados mais problemas do que soluções. Typically, when we design interventions or programs or treatments, we tend to use, at least in the Northern Hemisphere, the medical model of disability that focuses the problems on the person as though their impairment is the issue, and therefore they need to be fixed in order to be involved in society or in specific physical activities. Aqui ele mostra, né, que justamente por esse julgamento da pessoa ter mais problemas do que a solução em si, a sociedade, as pessoas, os pais, criam que ela deve ser curada primariamente para depois desenvolver uma atividade. E não é esse o intuito, e sim fazer com que ela seja uma pessoa incluída na atividade. But we have another way that we can look at physical activity, and we can look at disability. And that's the social model of disability, which was coined by Mike Oliver, who is a disability advocate, activist, there it is, I couldn't say the word, and a professor of disability studies in the UK. And with the social model, it shifts the onus off the person and their impairments as being the issue, and society then is the issue, in which we can make accommodations for people so that they can be more active and engaged within their surrounding environment. Aqui explica, né, a questão do modelo da dificuldade que as pessoas têm, porque elas colocam como uma pessoa que tem uma certa dificuldade para realizar, ela tem só barreiras, e ela não consegue interagir. Então, a sociedade predetermina que essas barreiras elas interferem tanto que a pessoa não vai conseguir desenvolver esse tipo de função. Yeah, when we also consider the views of society and how they shape what we feel is enough accommodation, it's important to recognize that individuals with disabilities in many places have to demonstrate some normalcy before we allow them to be a part of whatever activity that we're engaging with. Aqui ele coloca justamente os dois exercícios anteriores, onde ele fala que a sociedade predetermina que essas pessoas têm que demonstrar uma certa normalidade e não a deficiência, para que a gente possa aceitá-los primeiro, para que eles sejam colocados, inseridos na nossa sociedade. And in fact, Genes, in 2 articles in 2017 and 18, demonstrated how community sports clubs tended to only support the inclusion of participants who had a disability that could easily fit into their existing structures. So they didn't want to have to do anything more. É uma das coisas assim que foi colocado por um dos cientistas, é que as pessoas aceitam, desde que elas não tenham que fazer grandes mudanças no ambiente deles, assim fica mais fácil. Então, é notável que as pessoas não querem que o ambiente delas mudem, mas que as pessoas que venham até elas aceitem como está, para que elas pertençam. And adding accommodations, because of this, because we view disability as being extra and having to do these extra work, that adding the accommodation is more work than what most are willing to do for a particular activity. Então, o que acontece é que as pessoas sentem que elas vão ter que fazer muitas acomodações, reformas, e aí eles
E, na verdade, não, né? Eles vão estar simplesmente facilitando a entrada desses participantes nas atividades. And I actually wrote about this a little bit in 2017 when I was examining the motor development of autistic kids and why they might show differences. And as I was examining this, I came to the conclusion that we are too often looking at the deficit needing to be overcome, that we had to fix the deficit first. But with any individual with a disability, that impairment that they might have just influences how they move. Some can be fixed, many cannot, but we can provide accommodations and so that person can be as active as possible. O que ele está dizendo aqui é que a deficiência, ela não pode, ela tem que ser ultrapassada, ela tem que ser vencida. E as pessoas têm que tentar incluir a pessoa com deficiência e influenciar para que realmente assim, tenha um movimento que as pessoas com deficiência tenham acesso, adesão e participação nessa comunidade, sem que tenha uma implicação que esse autista ou deficiente não pode ser incluído porque existam necessidades alheias que precisam ser cumpridas. Ou seja, deve ser incluído e essas mudanças devem ser realizadas. And it's important to look at this because, at least in the United States, we're not doing a very good job at making activity accessible for disabled populations, even for autistic individuals who may not have a physical impairment, such as being in a wheelchair or, not being, not having sight. They're physically able to engage, but yet it's still limiting because we often look at the problem and trying to fix the person instead of being reflective on the environment. Dos exemplos que ele diz é que, pelo menos pela visão dos Estados Unidos que ele tem, eles não estão realizando um trabalho tão excelente como deveria ser visto pelas pessoas com deficiência, porque justamente são vistas como vamos tentar resolver primeiro a pessoa com deficiência e não a nossa estrutura. Então, ele acredita que, principalmente nos ginásios, tem um impacto muito grande para os exercícios para pessoas com deficiência. And when we start to look at these problems and the lack of solutions, it becomes very evident why we're not doing a better job. And that is because we're often not including autistic persons in the planning process, hearing their voice in context. We're looking typically through proxies like parents or caregivers. And so the work I'm going to share in just a second focuses on first-hand accounts from autistic individuals. Uma das coisas que ele nota é que os autistas não são incluídos nas decisões, não são ouvidos, não existe uma pesquisa para verificar como isso poderia ser feito para atender esse tipo de necessidade de população. Ou seja, tudo é feito com a visão nas pessoas, nos pais, nos irmãos, na comunidade, na sociedade. E os autistas não estão atendidos da maneira que deve ser feito. E ele vai mostrar isso nos estudos agora que ele tem. And so the first study I'm going to share with you is a grounded theory of the adoption and maintenance of physical activity among autistic adults. Esse é o primeiro trabalho que ele vai mostrar, que é um trabalho firmado na teoria da adoção e manutenção da atividade física para o autista. And so just to put it in a little context, grounded theory is a general methodology of analysis that links data collection that uses systematically applied sets of methods to generate some type of inductive theory. So you're looking at a particular scenario with a particular group of people, and you're looking for a process of what is going on in that space or with those people. Aqui ele está passando uma revisão do que realmente essas teorias se baseiam na análise
que examinam a atividade física e o impacto da vida dessas pessoas. And so in this process, it has a very systematic way of collecting the data and analyzing the data, and the interpretation of that data happens constantly. It's called a constant comparative analysis. And we used a constructive paradigm within this research, meaning we understand that the individual experience influences how people feel about certain topics. And so those experiences help shape their views. And so we took that into context when we were analyzing the data. O que eles fazem é fazer essa colheita de dados, ou seja, eles colhem os dados, analisam e inserem dentro do resultado para que eles possam verificar qual é o impacto disso e qual é o formato e onde esses resultados podem ser agregados das pesquisas na realidade das pessoas com autismo. And so we had a fairly long interview schedule. I'm not going to read through the whole thing, but we had around 48 questions that covered their whole lifespan regarding physical activity and their experiences of it. Esse é o tipo de agenda que eles têm para entrevistar as pessoas. São 48 48, right? 48 Yep. questions? Yeah. 48 questões que eles fazem, entrevistando as pessoas, onde eles pesquisam todo o cenário de atividade física que o indivíduo pertence ou que produz ao longo do período da entrevista. And so we interviewed 23 autistic adults. They were aged between 18 and 65. And we recognized that diagnosis can be difficult for many individuals and very expensive in the States. And so we also included adults who didn't have a formal diagnosis. We had a fairly representative sample, mostly within the US and in the UK, in regard to geographic region, although we had a fair number from California. They were split up evenly among the age groups, and it was a pretty even split between gender. And in looking at their employment, many individuals had either at least some education or a college degree, and many had advanced degrees, although you'll see in the salary, many still made less than $10,000 a year. Aqui na pesquisa, eles têm 23 adultos autistas, na idade de 18 a 65 anos, todos reconhecidos pela dificuldade da diagnose, porque muitos adultos não tinham uma diagnose aonde eles se enquadravam no nível de autismo, e foram identificados e foram distribuídos entre localidade, idade, sexo, educação, empregabilidade e o salário, onde ele justifica aqui que muitos possuem graduação, são inclusive pessoas com nível gradual maior, porém o que ele identifica aqui ainda é o salário, principalmente na parte aqui, onde nós temos ali em vermelho, onde temos 9 pessoas ali que ganham $10 mil ou menos ao ano. And I'll just add, unfortunately, our sample was fairly homogeneous with most participants identifying as white and non-Hispanic. And the gender breakdown was self-identified. So we didn't ask any specific genders. Those were just what the individual themselves identified as. Uma nota, ele não classificou as pessoas como brancas, negras, hispanas, foram apenas identificados, eles se auto-identificaram como homens ou mulheres, apenas para esclarecer esse ponto da pesquisa. And our interviews ranged from around an hour to over 2 hours for each individual. And we resulted in a total of 29 codes that emerged from our thematic process. And some of the examples would be bullying and body image and things like motivation or perceived competence. And from that, we had 4 broad themes that covered the environment, the individual attributes, the sensory experiences, and the social relationships.
Dos 29, dos 23 participantes, eles distribuíram 29 diferentes códigos de temáticos para processar essa pesquisa, que foram distribuídos por cores, onde eles incluíram perguntas distribuídas num processo de 2 horas, onde eles classificaram perguntas como, nos quadros de bullying, questão da imagem corporal, a questão das barreiras, os facilitadores, motivação, onde eles tiveram esse tipo de análise para que pudesse chegar num quadro de análise plena dos requisitos para a pesquisa. And in looking at each of those themes, there were positive and negative aspects about each. For the environment, negative things were being very loud. Positive was when there might not be any rules because the particular game they were playing was very open. And in each one of the different areas, there was this element of positive and negative experiences that ultimately might influence their participation. O que deu para notar na pesquisa foi principalmente na questão da localidade, né? Onde eles verificam, onde vocês podem verificar aqui que está negritado, é que é muito alto o barulho, é muito barulho, não tem um tema para seguir, não tem uma questão lógica do começo, meio e fim, ele se sente muito desgastado, existem também a questão do desgaste da energia mental, também existe a questão dos relacionamentos sociais do último quadro, onde ele diz que ninguém gosta de mim, automaticamente começaram a me tratar como bebê, e as pessoas aceitam e incluem, mas numa forma quando eles, numa maneira menos competitiva. And within the grounded theory process, because you are generating a theory, you're really, really rooted in the data at all times and being very reflexive throughout the process of examining all of the different things that we gathered during the interviews. And in one part of the coding process, you do theoretical coding, which is where you look at the relationships of all of those individual codes. So the codes that I just had up on the screen, we looked at how they interacted with each other. And in the two pictures, you can see how my colleagues or my co-authors and I would write down all the different themes and codes we had, and we'd move them about on the table so we could actually visualize what we were thinking in the relationships of all of these things. Ele está mostrando nessas fotos laterais como foi esse processo de codificar essa contagem, né, essa codificação. Então, eles demonstraram ali as questões positivas e negativas, tanto na questão social, na questão de relação, na questão de ambiente. E aí, ele e os coautores dos livros, da pesquisa, colocaram e faziam essa comparação e tentando encaixar cada uma das respostas dentro do seu código, do código que eles pré-julgaram que seria o correto. And so here's our model that we came up with. And as you look at it, there's 4 general areas. And starting kind of at the top where the 1 is where an individual might select their physical activity. And so things like their individual factors and caregiver support would influence what activity they might select. And as you move around, then when they participate in that activity, things like the environment and sensory factors and some social factors had positive and negative experiences. And continuing around to number 3, you can see if their needs were met, then they had a good experience and therefore they were much more likely to engage in that activity again. If it was negative, it'd be the opposite. So they'd be much less likely to engage in that activity or one like it in the future. And it's important to point out that this looks like and sounds like how many of us would engage in physical activity. But the important differences happen in that participation, in which the sensory and environment and the social factors
have different influences compared to someone who's non-autistic. And in this model, we're not saying this is the only way they interact, but this is how we captured it from the data. And we need more research to look at exactly how all of those factors play a role. Nesse desenho, ele coloca que não é o óbvio que vai acontecer. Eles farão mais pesquisas para verificar essa identificação. Mas quando você começa no nível 1, e você faz a seleção da atividade física, e aí você vai para 2, que é a participação nessa atividade física. Aí você tem o ambiente, a questão do som, da luz, da agitação, e a questão do valor social, que a gente mostrou na anterior. Quando vai para 3, você consegue identificar se essas necessidades foram realmente supridas, se ele teve uma boa experiência e se existe uma pequena chance dele continuar esses exercícios. Ou, ao contrário, como não foi atendida às suas necessidades, ele teve uma experiência muito ruim e ele também teve não existe a necessidade dele continuar. Então, esse estudo não decreta o que acontece com as pessoas autistas, diferentemente das não autistas, mas identifica uma grande possibilidade de ver aonde esses fatores influenciam na decisão de continuar ou não essa atividade física. And Lucy, I have to ask, do you see my 2 slides up there? I see one slide. Just one? Okay. I wasn't sure because I'm using 2 monitors and my green bar is above my screen where I'm seeing my notes. And so I wasn't sure if you were all seeing that because I know the graphs are small. So I wanted to make sure they were as big as possible. Oh, no, I just seen the one that you're explaining right now about the individual factors. Perfect. That makes me feel better. Okay. Thank you. Okay. So when we think about what the implications of this work are, is that the environment plays a big role in it as either a barrier or a facilitator to many autistic adults. We also found that social relationships are very important for their physical activity. They can be positive and they can also be negative, but sometimes the social support helps counteract a barrier or a sensory issue that might be in the environment. It's also important to recognize that during childhood years or with brand new activities, support was really important, but at least with our population that we talked with, that generally decreased as they aged and with more positive experiences. We recognized that competitive settings and activities often decreased their enjoyment and likely their engagement. There were several individuals that had mentioned they stopped a certain activity when it became competitive. In the United States, that's kind of in the middle primary school years. And so they weren't allowed to just do it for fun, so they often left the sport. And we did find that successful experiences, of course, increased their participation. They were much more likely to continue those in the future. Oh, yeah, sure. The implications here they found in the study is that they see as the... oh, sorry, I was speaking English. So sorry. Ok, em português. Eu estava falando em inglês. Desculpa. I'm sorry. Ok. O que acontece aqui, ele está falando o seguinte, que existem, no ambiente, pode existir barreiras e pode existir facilitações para que o exercício físico continue. A questão dos relacionamentos sociais também é muito importante para que a atividade física tenha continuidade na vida dele e não tenha um impacto negativo. O que ele disse aqui foi muito importante na questão em que, enquanto não haja competitividade, não pode limitar esse prazer de continuidade no exercício físico. Ele diminui a questão da pessoa querer continuar fazendo os exercícios físicos. Outra coisa que tem que ser muito elaborada é a família e que não seja algo obrigatório, e sim algo prazeroso. A partir do momento que se torna obrigatório, a chance da continuidade é muito pequena. Which brings me to the next study, which is another qualitative study that myself and a few colleagues did. And
the title is Not Everybody Enjoys Physical Activity, in a qualitative study of the barriers experienced by autistic adults. And this paper currently is in review. Esse material que ele está mostrando aqui para a gente é que nem todo mundo gosta de atividade física. E, ultimamente, esse trabalho dele está feito com todos esses coautores, está em andamento. And so, continuing from the last project that I just talked about, we recognized that all of the experiences that we were gathering were coming from autistic adults who could verbalize. And we know that a large number of autistic individuals don't necessarily have verbal communication and communicate in other ways. And so we wanted to find a way to engage with that population so that we could hear from their experiences. Uma das propostas que eles tiveram, e foi uma das questões de resultado que eles queriam, era não ouvir somente os autistas que conseguiam fazer a aderência verbal à pesquisa, e eles tentaram também se aproximar dos autistas que não têm a habilidade verbal, e essa foi uma proposta para que eles pudessem chegar nesses resultados ouvindo tanto quem tem a habilidade para fala, quanto a não habilidade, e assim ouvir os lados e chegar numa conclusão favorável e ouvir essa população que, devido à não atividade verbal, às vezes fica esquecida. And so when we consider autistic research, they're already a fairly marginalized population, particularly within the United States. And when we consider individuals who use other forms of communication, they're even further from that norm and even more marginalized in research. And so we wanted to find a way to engage. And so we looked at social media, because the internet has been a novel space in which marginalized communities can gather together. And there tends to be a large autistic community on Twitter. And so we thought to use Twitter as a tool to collect our data, and not in just a passive way where we just collect user data behind the scenes like they do with most social media research. We actually wanted to use the engagement tools, the communication tools of social media, to have conversations as we would in a standard interview or focus group. Um dos formatos que eles seguiram para tentar atingir essa população, que até ele diz que é uma certa discriminação, principalmente nos Estados Unidos, porque essa população é um pouco deixada de lado, a população não verbal. Então, ele diz que uma das funções da internet foi muito favorável. Eles conseguiram utilizar meios de comunicação para que pudesse absorver e entender essa comunidade, porque como eles têm esse processo não verbal, a questão de fazer, né, as atividades da internet, eles conseguiam se comunicar, e foi onde eles conseguiram pesquisar e atingir um número muito maior de pessoas e ouvi-las sem a necessidade da atividade verbal. And so, with sparing you the length it would take to tell you how long it took me to get this study past an ethical review board, we used a hashtag #AuTStudy, to recruit individuals that identified as autistic or as having autism. And we had them do a digital consent. And so they actually had an informed consent, which most social media research doesn't do that. In fact, when you sign up for social media, there is a little clause that says they can take your data for research. So most likely your data is already used in that purpose. But we wanted to make this very evident what we were doing. And we had 21 adults who consented, although about 12 participated regularly in the chats. And we conducted 6 asynchronous open focus groups, which are called tweet chats or Twitter chats, over 12 consecutive weeks, one every other week. And that allowed us to ask questions and get dialogue from people who were consented, but it also allowed organic engagement with people they may know who hadn't seen the original tweet could engage. And so it kind of created a snowballing effect. Ok, então, o método que foi utilizado primeiro foi passado por uma banca
para que pudesse fazer a questão ética para utilizar a internet. Eles fizeram que os participantes assinassem um consenso, uma autorização, né, online para que os dados fossem pesquisados. Eles tiveram 21 adultos que fizeram essa assinatura da concessão das informações, e assim eles eles tiveram 5 não binários, que se identificaram não binários, 14 mulheres, e eles conduziram em 6 grupos assintônicos, né? Onde eles abriram e fizeram pela quantidade de 12 semanas. And we had a general guide for our Twitter chats that focused around questions about physical activity and how each individual engaged with it, and how they might avoid physical activity, or how they felt it helped them in their daily life, how often they engaged in physical activity, as well as some preferences of physical activities that they may have liked to do. Esse foi o guia que as pessoas respondiam, quanto eles gostam de atividade, quanto eles são preocupados com a saúde, qual é a maior questão entre o autismo e a atividade física, o que motiva você a fazer exercícios físicos, e várias outras abordando o tema da atividade física para o autismo. And so all the tweets were hand collected by the research team. And so we just searched for all of the ones that used the hashtags, as well as replied and comment replied on the tweets. And then we thematically analyzed each of those, as well as did a little bit of quantification to look at if there were any similarities or trends just within the types of responses. Toda a análise de informação foi feita e coletada à mão, ou seja, eles usavam a hashtag e identificavam e codificavam cada informação, e era dividido entre os grupos para análise e coleta de dados. And so in looking at what people reported, one of the big things that came out was they had a very broad definition of physical activity. And many individuals just said it was anything that raised their heart. It also had to be something that was outside of their daily routine, or some kind of intentional movement, or big muscle motions, or caused sweating. And when we looked at the motivation to engage in physical activity, included physical and emotional rationale. There were wanting, like physically needing to go do physical activity. There's also some guilt if they didn't do physical activity. And then when we looked at the negative aspects, things that prevented them, pain was a very big, a common reason. And also just being tired, overwhelmed, and too many steps, or just too many people to go and actually do the activity. O que eles encontraram foi que, na maioria dos estudos sobre a questão de atividades físicas, tudo que tivesse um aumento na batida cardíaca, para eles era uma atividade física. Então, muitos, eles identificaram que, às vezes, atividade física era confundida com aceleração cardíaca, ou com um exercício que não conotava como, não classificava como atividade física, mas que acelerava apenas o coração. A motivação sempre inclui uma questão física ou emotiva, às vezes a pessoa se sentia culpada por não realizar a atividade física, e a atividade física, a necessidade realmente da realização. E uma das questões também que eles descobriram é que foi justificada que muita dor era sentida, que era uma das razões que eles não engajavam na questão de atividades físicas. Eles sentiam muito isso, então essas eram as razões de estar muito cansado, muito acima do peso, muitas pessoas próximas. Então, isso foi um dos resultados da pesquisa. And from that, we had 3 interrelated themes. The first one was support from others is important. The second was it needs to be measurable. And the third is it's just not worth it. Então, aqui são alguns temas que não têm relação com a pesquisa, mas que é importante revelar, né?
que fala sobre a questão do suporte dos outros, é muito importante, das outras pessoas, familiares, pessoas próximas. Como diz aqui no exemplo, né, meu marido, risadas, né? Ele é um rato de academia, ele me mostra as coisas, mas eu não quero ir. Mas quando eu vou, eu sempre me sinto bem. E aí, a segunda opção que fala, né, que precisa ter tomado uma decisão, aí fala que no momento eu ando um pouquinho mais rápido, mas para, né, muito tempo, muita distância, atividade física não conta. E aí também que não vale a pena, né? Muitos passos, me sinto cansada, me sinto extremamente exausta e eu não posso por causa disso. And so the implications from this are that co-occurring physical and mental health conditions are important when we consider the engagement in physical activity. Often people have to balance their daily expectations of having to go to work or get groceries, be around others and have to deal with that, and then the extra of going and doing physical activity. When we look at many autistic individuals saw social acceptance as a reward for masking during that physical activity to blend in, as it said. But that often was a detriment to their own mental health. And a significant amount of that mental energy is needed to engage in physical activity. So in many instances, individuals wouldn't do it because they just didn't have the extra to do that, to go and do physical activity. So they prioritized themselves. And we found that support was really important, but many professionals, that people that were supposed to know how to work with individuals, didn't have enough knowledge. They weren't, not, at least it wasn't substantial enough knowledge in order to help out with that individual's needs. Algumas implicações foram identificadas no estudo, que é onde você vê que a questão da condição mental é muito importante para a questão diária dos exercícios físicos. A questão social também, da aceitação pelo não autista aos indivíduos que têm, pode, digamos assim, dar uma certa sensação de eu vou me misturar com os normais. Outra coisa é que muitos não têm essa energia mental necessária. Eles acham que é importante colocar que isso seja queimado, que isso seja que essa energia seja colocada para outro tipo de atividade, para outro tipo de ação. E o suporte que é vital, ou seja, alguns dos profissionais que podem estar realizando esse tipo de processo de auxílio à atividade física não tem capacitação suficiente para atender esse tipo de demanda. And I have to point out, Lucy, that spoons in that third paragraph refers to spoon theory, which was first introduced by Christine Misenderino. And it's the idea that we only have so many spoons, right, to carry everything every day. And once those are full or we've used them all up, that's it. And so if I'm someone who needs a lot of spoons because I have sensory issues, so being around noisy people or a lot of people takes up a lot of those spoons, by the time I go to do physical activity, I just don't have enough left over in order to be able to do it. Ok. Ele está explicando aqui que esse termo spoons é um termo científico de uma das pesquisadoras, que ela quer dizer que o autista é como se ele carregasse várias colheres durante o dia, e quando ele está na academia e essas colheres, muito barulho, muitas coisas que possam implicar, o que pode acontecer é que ele não utiliza a normalidade dessas colheres, então elas se perdem. Ou elas são empurradas, né? E aí ele resolve, não vou fazer mais isso. Porque acabou a energia dele. And so what do we do about this? Well, in the words of a lot of our artistic participants and the people that we've talked with, just invite them to the table. And so the last study that I'll talk about is Just Invite Us, Autistic Adults' Recommendations for Developing More Accessible Physical Activity Opportunities.
Aqui é só uma questão da gente realmente fazer o convite, convidar para que eles sejam presentes tanto nas atividades físicas, como em tantas outras características da sociedade que eles precisam ser inclusos. And so, as Milton and Bracker pointed out, that autistic individuals don't feel like their voices have been included. And that goes for the intervention processes and the physical activity programs that we put together. And we also know that those service professionals have a limited knowledge with how to engage in autistic individuals effectively, often using just trial and error to find solutions. And so within this study, we decided to amplify the experiences of autistic adults and gather their recommendations for how to actually improve their experiences with physical activity. Aqui uma das finais propostas que eles tiveram é que realmente a gente tem que identificar o autista como um indivíduo e as suas vozes têm que ser ouvidas. Então, principalmente, fazer com que os profissionais que fazem esse tipo de serviço tenham um conhecimento mais amplo e possam engajar na questão dos indivíduos com autismo e, principalmente, amplificar e ouvir a voz dos autistas para que a voz deles seja ouvida e que as recomendações que eles tenham também possam ser traduzidas em processos e em aplicações para o dia a dia dessa atividade física deles. And so we used a qualitative descriptive design with a constructivist lens. And of course, because we recognize that the world is socially constructed. And we focused on 4 main questions as a secondary data analysis that was generated by the study I talked about first, the grounded theory study. Ok, então aqui ele está falando sobre o método de como foi construída, verificando esses 4 formatos que estão logo abaixo, que são as análises que constroem e veem um mundo e como esse mundo é socialmente construído. E assim como é analisado, e todos esses dados são colhidos, analisados de uma forma que reflita a temática e a análise que vai ser feita com os dados que é do item 1, 2, 3 e 4, que ele vai falar agora. And with this, we found 2 main themes. And that was, it's helpful to have somebody there to support, and it's a sensory thing, it always is. And both of those themes are from direct quotes from the autistic individuals. Principalmente aqui para os indivíduos com autismo, ele diz que é importante ajudar a pessoa que precisa desse tipo de suporte. E é importante que que possa abrir e conduzir a pessoa na forma dela entender e sentir as dificuldades que ela tem a enfrentar. And so again, what are the implications? Well, we need to continue to encourage learning for practitioners, to learn from autistic individuals. We need to leverage the social supports that already exist and try to bolster them so that they are better. And then we also need to carefully examine the sensory needs of the individual and the environment that is around them, because it plays such a central role in their experiences with physical activity. And in tying back to the beginning of my presentation, we need to focus on fixing society and provide environments that are sensitive to the individual needs, instead of just prioritizing an experience of just a presumed majority of people. Aqui o que ele coloca, né, as implicações, voltando principalmente lá no começo, onde ele falava, né, que a gente precisa fazer com que os profissionais eles continuem o aprendizado, que o suporte social ele realmente exista e não seja apenas esse normal, colocar que os censos sejam avaliados e cuidadosamente o ambiente seja preparado, e a gente precisa focar que a sociedade ela providencie um ambiente seguro, sensível para os indivíduos, e que a gente priorize a questão de que não só a maioria deva ter acesso, mas sim que as vozes sejam ouvidas e que a sociedade, em termos amplos,
e em termos definitivos, não se resumam à maioria, mas assim a cada indivíduo com a sua particularidade e as suas necessidades. And so to end, I have some takeaways, and they're not the answers, and I don't presume them to be the only way we can do this, but I hope they can provide a starting point in order to work better with autistic individuals that you may with in the future. O que ele gostaria de fechar nesse tema é que realmente as pesquisas que ele realiza junto com os colegas de trabalho é que tudo seja coletado de uma forma que venha contribuir no futuro para melhorar, para aprimorar e principalmente para colocar de uma forma humana o tratamento ao autista. So first, autistic adults, from the work that I've done, show an interest and want to participate in physical activity. And many continue active pursuits that they did when they started in their childhood. We should include autistic individuals in the planning process. They should have a role. They have ideas for how to improve the programming for them. If you're not sure what to do with an individual, don't assume based on your previous experiences. Every individual is different. We need to engage the social networks that individuals have around them and build up those supports and make sure that they are very solid for the individual and supportive and positive. And we need to recognize that physical activity is important, but it's only one aspect of an individual's daily life. There are many other aspects in which an individual engages with, and sometimes those might take priority. We know that sensory factors are hugely important, and the environments that are around them must be built in a way that are engaging and not too overly stimulating. And in fact, one of the examples one of our participants gave us was that gymnasiums shouldn't blast music. I don't know what it's like in Brazil, but in the United States, every gym, fitness center blares music as loud as possible. And for autistic individuals, it's just not a very good environment. And then we also know that activities that are more collaborative and less competitive tend to be more preferred. And typically the preferred environment is outdoors in nature. Only answering your question, yes, in Brazil, the music is so loud. It's incredible loud. So every gym here. Seems to be a common thing. Yeah, it's a common thing. Ele está falando aqui sobre a questão dos profissionais, né? Como o que nós podemos fazer como profissionais. Então, os autistas adultos, eles precisam mostrar o interesse e participar, mas eles conseguem muito isso quando eles são abordados nesse formato ainda na infância, para continuar. Então, isso deve ser incluso no processo de indivíduos desde o começo. Uma das coisas que a gente pode fazer é não assumir que sabe, não presumir que sabe fazer algo, e sim tentar melhorar ou pesquisar, estudar, não assuma que você saiba fazer algo para atender às necessidades do autista. Tentar se envolver com as redes sociais para que a gente possa criar um suporte e um formato novo, um formato como está correndo hoje, que é a tecnologia. Reconhecer que a atividade física é um aspecto da vida deles e não uma necessidade ou uma obrigação. Fazer com que o fato do sensorial, sons, tato, olfato, sejam respeitados para que eles possam se envolver melhor na atividade física, mais colaborativa, que foi o que ele perguntou sobre a questão do Brasil, se as academias aqui existem, tem esse som alto, poluído, e eu falei para ele que sim, eu acho que é uma coisa normal, né, essas academias com som assim. E as atividades devem ser o quanto maiores, colaborativas e não competitivas, são preferíveis. And with that, I will just say thank you, and I'll leave my contact information there. Feel free to send me an email or find me on social media, or my website is there, and I tend to include a lot of my work at my website too. Oh, that's good. Thank you so much for all your work, all your research that has, for sure, putting so much more to this incredible
think that we are working here in Brazil with autism, and we know how important all this kind of research is to improve and to knowledge all the professionals involved in that. Thank you so much for your time and to be here with us tonight. Yeah, thank you, Lucy. I'm glad it worked out such short notice. Yes, thank you so much. Your attendance is so short notice. Thank you so much. Magda, ele está agradecendo, ele disse que funcionou, porque foi em curto tempo que ele conseguiu atender o nosso pedido. Mas ele disse que está muito contente, ele deixa todos os contatos dele aqui, e eu agradeci ele pelo trabalho, pela pesquisa, que isso realmente soma com o trabalho que é feito com o autismo e que, com certeza, só vem a somar e aumentar o conhecimento daqueles que trabalham com esse trabalho lindo que é o autismo e as crianças e os adultos que precisam tanto. Thank you so much. Absolutely. I really have no words to thank you and Dr. Bishop for the time and to be here with us. I know it's very stressful to work with 2 languages. I really appreciate all the patience from you and from Dr. Bishop, and I really appreciate it. Thank you so much. I really appreciate it. Thank you. Yeah, this was fun. Thanks so much, Lucy, and thank you, Magda. It was a lot of fun. Thank you. Eu falei para ele que eu agradeço a ele, ao Dr. Bishop, por toda a paciência, porque não é fácil trabalhar com 2 idiomas, apresentar, traduzir, então é um pouco confuso, mas agradeci e pedi a ele que realmente muito, muito legal o trabalho que eles apresentaram. Obrigada, gente. So, are we all done, Lucy? Magda, just let me see. Magda, você tem mais alguma coisa para ver? Estão perguntando se eles podem desconectar? Sim, não tem perguntas aqui no chat, e se tiver alguma, né, depois alguma questão, aí eu vou tentar enviar, né, a gente envia por e-mail, né, para discutir. Okay, the questions will be sent to you as soon as we receive them. Thank you so much for your time. Thank you so much, Dr. Bishop, as well. And we really appreciate it. We're done here, but we'd like to thank you very much. God bless you guys immensely. Thank you. Take care. Thanks, all. Thank you. Bye. Eu disse tchau para eles e eles disseram que vão estar esperando as perguntas de vocês, tá bom? Lucy, sem palavras de agradecimento.